Arquivos Bizarros, por Letícia Pirotec e Matheus Nascimento. Olá, Matheus! Olá, ouvintes! Olá, Letícia. Olá, ouvintes. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, tirando esse calor, né? Era exatamente o que eu ia falar. Tô até no escuro aqui porque não é nem também pela ambientação do Sim. tema, mas é o calor. Não quero nem luz acesa aqui, meu Quem mora em Deus. São Paulo sabe do que a gente tá falando. Exatamente. Falando isso, hoje é dia 16 de novembro, 8 horas da noite, para quem está ouvindo no Spotify. Pra vocês terem uma ideia aí do que, né, o horário que a gente tá pra contar uma história dessas. Tô com um pouco de Gente, medo, Letícia. não dá. Tenha medo. Você tem medo de história de exorcismo, né? Um pouco. Já assistiu O Exorcista? Ai, muito tempo atrás, eu preciso rever. Honestamente, é como se eu não tivesse visto. Quer ver? Oi? Precisa mesmo. Ah, é um clássico, né? Ah, eu tenho pavor. Um pouco. Pois hoje eu trago a história que inspirou o livro O Exorcista, que então virou um filme. Você sabia que era baseada numa história real? Sim. É? Sim. Eu não sabia. Sabia. Pois Ah, eu não. o, Pois eu o arquivo que você trouxe antes foi o do exorcismo de Emily, que inspirou o exorcismo de Emily Rose, né? Isso. Que esse é Sim. outro. Outro Aham, exorcismo. sim. Que esse exorcismo foi triste. Esse exorcismo tem um final feliz. Que bom. Já começo Sim. mais empolgado. Sim, não precisa se preocupar muito. Sim. Então vamos lá. O pessoal que está no chat, no fim a gente responde. Isso aí. Bom, vamos lá. É inspirado na suposta história de um garotinho de 13 anos que teria vivido em 1949 na cidade de Cottage, em Maryland, aonde nos Estados Unidos, como sempre. Uhum. Na época, jornais locais espalharam terror com as notícias de uma possessão demoníaca na cidade, todas baseadas em fontes anônimas. Vamos continuar. Rob Mayhem, ou Roland Doe, a Igreja Católica mudou o nome do garoto depois desse exorcismo, para ninguém saber quem ele é e, tipo, não vim gente atrás dele, essas coisas. Que bom. Ele vinha de uma família devota da Igreja Cristã Luterana. E como era filho único, foi privado de diversão com outras crianças de sua idade por conta da Segunda Guerra Mundial, já que não podia sair de casa. Seu tutor, conhecido como tio Harriet, era sua única companhia. O Harriet, o tio dele, ele era espírita. E aí teve um belo aniversário que ele falou: vou dar um quadro de Ouija para ele brincar. Gente, que presente é esse? Aí ele deu e ele falou: você pode brincar com o quadro se você seguir a religião espírita. Ai, gente. Gente, só um adendo: espíritas não fazem isso, tá bom? É bom clarificar, né? Porque, gente, que Sim. coisa. Nossa, tudo bem, né? Tem gente que é insuportável pra querer converter os outros pra religião deles. É. Nossa, mas fazer isso também com a criança, pelo amor de Deus. Já passou por alguma situação que alguém tentou te converter? Prefiro não comentar sobre. Então vamos continuar. Vamos. Por volta de 1948, o tio Harriet morreu e ele foi voltar a morar com os pais. Eu não sei por que ele não morava com os pais, tá? Uhum. E aí ele tentou contatar o tio diversas vezes utilizando o instrumento que ganhara de presente, ou seja, o quadro de Ouija. Tabuleiro, né? Tabuleiro de Ouija. Sim. Poucos dias depois, os pais do garoto começaram a ouvir estranhos barulhos durante a noite, assim como passos no sótão da casa e ruídos de assoalhos sendo arranhados. Os eventos começaram a ficar mais bizarros quando o Rob, que já apresentava comportamento estranho, passou a mexer móveis com a força do pensamento, além de ter destruído um vaso de água benta que estava em sua cabeceira, mesmo estando completamente amarrado. Meu Deus! Começou a acontecer muitas dessas coisas sobrenaturais na casa. O menino não conseguia se controlar, então eles amarraram o menino na cama. E é aí que vai começar os exorcismos. No plural? Exorcismos! Meu Deus! Se prepare. Uhum. A família contatou o pastor luterano Luther Miles Shoes.
Olha, o nome dele, ele era um pastor luterano e o nome dele era Luther. Quais as chances? Sim. O religioso chamou posteriormente médicos, psiquiatras e psicólogos para avaliar o comportamento. Mas Letícia, peraí que seu áudio baixou. Deu um barulho aí, seu áudio começou a, tipo, baixar. voltou? Acho que voltou. Você ouviu o que Seu eu falei? balãozinho... Não, seu balãozinho até parou, sabe, de ficar amarelinho aqui? Tá, Estranho. vou falar mais perto, então. Tá Volta. me ouvindo? Tô sim. A família contatou o pastor luterano, que eu já falei, né? A gente Uhum. deu risada. O religioso chamou posteriormente médicos, psiquiatras e psicólogos para avaliar o comportamento do menino, mas todos saíram sem respostas. Suzy levou Robbie para dormir em seu dormitório e o colocou ao seu lado na cama, amarrado. Durante a noite, o reverendo relatou que, enquanto dormia, os móveis e cobertores mudaram de lugar, além de estranhas rachaduras terem aparecido em todo o prédio. Então, tipo, no prédio inteiro. Meu Deus. Você Uma acredita que era ele? Olha, a gente vai chegar nesse ponto. Tá bom. Você sabe que eu sou meio cética para essas coisas de exorcismo, né? Uhum. Eu não acredito em possessão demoníaca, então eu sou Sim. sempre cética com essas coisas. Uma pesada cadeira de aço também foi arremessada contra a parede pelo garoto, que milagrosamente teria se livrado das amarras. Acreditando que Rob estava possuído, Suzy chamou o padre católico romano Edward Hughes para performar um exorcismo no hospital da Universidade de Georgetown, uma instituição jesuíta. Já na primeira sessão, Rob fez um ferimento grave no padre e o ritual teve que ser interrompido. E eu até li que o ferimento foi tão grave que ele teve que tomar ponto. Meu Deus. Mas isso Então- porque voou alguma coisa nele? Não, o menino que fez, tipo, deu nele. Ah, atacou mesmo ele. Isso, Meu Deus. supostamente. Quando Robbie foi para casa descansar, seus pais notaram que em seu corpo havia dizeres feitos com sua própria pele com palavras profanas como inferno e Satã. Eu vou até fazer o sinal da cruz aqui, Meu Deus. que eu não gosto Gente, que horror. Sim. Bizarro, mas cadê as provas? Não sei. Cadê as fotos Cadê as comprovando? fotos? Nessa época já tinha câmera. Exatamente. A família, Sim. então, pegou um trem para St. Louis, onde se encontraram com o padre Raymond e o reverendo William, ambos da Igreja Católica que assumiram o caso. Juntos, eles notaram que o garoto tinha aversão a elementos sagrados, tais como água benta, bíblias e crucifixos. Gente, até aí, normal, porque eu entrava na igreja quando eu era pequena, assim, eu passava muito mal. A profecia. Sim. Mas eu acho que é por causa da energia, né? Não porque eu sou demoníaca. Exato. Apesar Os de dois. você... Ou os dois. Por que não os dois? Exato. Vamos continuar. Vamos. Após pedir permissão para realizar novos rituais, o padre Walter performou o exorcismo na ala psiquiátrica do Hospital da Universidade de St. Louis. Nas 30 sessões diárias, ele chegou a quebrar o nariz, dada a força descomunal que ele dizia que o Robbie tinha enquanto estaria com o diabo no corpo. Gente. Ao todo foram 30 exorcismos. Meu Deus. No 30º exorcismo, o Robbie teria acordado, dizendo não se lembrar de nada. A família mudou de casa e, segundo relatos, o garoto não foi mais atormentado. Agora você quer saber as provas do caso? Quero. O que eu tava inclusive... desculpa, só... O que eu tava inclusive rindo aqui antes... você falou, né? Foram 30 exorcismos e eu pensando... Quantas pessoas feridas nessa história mesmo? Não, você De 30 sessões, meu falei, Deus. olha ele rindo dos 30 exorcismos, que demônio. Ah, não. Mas eu fiquei realmente pensando nisso, sabe? Quantas pessoas não se machucaram aí nessa história? Tentando amarrar ele, até o próprio garoto, coitado. Nós vamos falar sobre isso. Gosto, vamos. Como prova do caso estão as testemunhas do padre, que posteriormente disse aos jornalistas que foi muito manipulado pela imprensa para dizer o que as pessoas queriam ouvir. E os diários feitos tanto no hospital da Universidade de Georgetown quanto na Universidade de St. Louis.
Em 1997, o escritor Mark Opsasnik fez um profundo trabalho de investigação sobre o caso, levantando testemunhos contraditórios tanto de Halloran, que era o padre, quanto dos jornalistas que cobriram o caso em Georgetown. Ele concluiu no livro que as histórias se entrelaçam todo o tempo. Enquanto uma parcela das pessoas que acreditam na existência de Rob fala que ele viveu em Cottage, outros afirmam que ele era, na verdade, um cidadão de Mount Rainier, também em Maryland. O primeiro jornal a relatar a história do exorcismo foi o The Washington Post, que usava basicamente relatos de Luther, o primeiro pastor a atender o garoto. Outras publicações, como o The Evening Star, além dos jornais locais de Mount Rainier, apenas usavam uma série de suposições em cima da história. Em 20 de agosto, o The Washington Post publicou um enorme relato do caso, citando agora os nomes dos padres envolvidos no exorcismo. Segundo eles, durante o ritual, Rob gritava como um carneiro sendo abatido e só falava em latim. Ai, que horror! Pois é. Foi esse artigo que inspirou o escritor William Peter Blatty a escrever o romance O Exorcista, que deu base para o longa. Agora, vamos nas suposições, né? Supostamente o Rob, cresceu, ele tá vivo até hoje, tem filhos, é casado, viveu uma vida normal. Mas a pergunta é, isso aconteceu e o Rob realmente existe? A gente não sabe. Nossa, eu jurava que você ia fazer a suposição de que esse menino tá com demônio até hoje. Eu conheci ele. Eu fui atrás. E ele ainda tá possuído. Não, é sério. Ninguém sabe se ele existe, se é real essa história. Ou se foi uma criação da igreja, entendeu? Para chamar atenção e pra falar, vender. olha, a gente, se a pessoa é possuída, a gente consegue fazer com que a pessoa... É que é meio contraditório, hein, isso daí. Porque, assim, é uma boa propaganda pra igreja? É. Mas, gente, demorou 30 exorcismos, não tá muito eficiente, sabe? O que me pega é os 30 exorcismos, mas, ao mesmo tempo, o tio dele era espírita. Vamos supor que é uma invenção. Eles criam o tio espírita, que supostamente deu um tabuleiro de Ouija para ele. E aí ele começou a falar com os espíritos e... E aí deu ruim. Então, a gente não sabe. O negócio do exorcista é esse. A gente não sabe se realmente aconteceu. A da Annelise Michael, desculpa, a gente sabe que realmente aconteceu. Sim, tem as gravações. Exato, mas eu e você acreditamos que era esquizofrenia. A gente não acredita que ela estava sendo possuída. Sim. Aliás, ouçam esse caso porque foi um dos mais assustadores, eu acho. Com certeza. Vários ouvintes mandaram aqui pra gente que... Inclusive me xingando porque eu não dei um aviso antes que ia ter os minutos da gravação original. Eu avisei. Você avisa no capítulo. Gente, daqui mas o povo ainda ficou com medo. Sim. Avisei. Então, sim. Ainda não teve uma história de exorcismo que eu falei, realmente. A pessoa foi exorcizada. Sim. Entendeu? E não, eles fizeram 30 exorcismos e ficou tudo bem. Passou. Vida normal. Tá vendo? Aí entra a minha teoria. Será que passou? Se esse caso aí existiu mesmo, vai que esse cara tá aí até hoje e no momento ali que ninguém tá vendo, tudo volta. Ele volta a mexer as coisas, ataca alguém, mata alguém, não sei. Se isso aconteceu e é um tipo de esquizofrenia que está dormente, é possível. Pois é. Teria medo. Não sei. Mas eu nem acredito que isso aconteceu. Então... Medo de interagir com uma pessoa dessas e do nada ela, enfim, solta a esquizofrenia dela. Sim. Aliás, eu li que o livro do Exorcista dá mais medo que o filme. Então vale a pena ler. Vale a pena colocar ler. Na minha lista. Coloque. Sua lista de livros que você não vai ler. Não fala assim. Eu ainda vou ler todos os livros que eu tenho. É isso que eu falo há anos. Algum dia.
Um dia tá muito perto. Exato. Mas é isso, Matheus, essa é a história. Devia ter trazido um exorcismo mais pesado, eu acho. Eu tenho certeza que tem outro mais pesado que a gente pode trazer mais pra frente, mas eu gostei dessa história. Principalmente porque fica esse mistério. Ó, você ouvinte, aproveita e comenta com a gente lá nas nossas redes sociais. O que você acha desse caso? Que essa pessoa foi exorcizada mesmo, que esse caso existiu? Vai que essa pessoa não foi exorcizada e tá aí vivendo, sabe até quando? Se ela passou isso para um filho, se teve filhos. Tem muitas possíveis teorias. Muitas. Eu acho que esquizofrenia é herança genética, se eu não me engano. Não sei sobre, mas é possível. Vamos responder as perguntas no chat. Melissa Vamos. Pirutec, quem será essa? Não sei. Falou, não duvido nada sobre a igreja ter inventado a história. Como eu e Matheus não julgamos, Sim. então não vamos nos posicionar. A Selma disse, muito mistério envolvido, realmente. Sim. Leiam e depois contem. Lê você. Você quer ler O Exorcista? Lê. Compre e lê aí na sua casa, à noite. Olha uma ideia aí de giveaway pra gente. E divulgar esse episódio ainda. Eu queria ter feito uma giveaway do Exorcista, lembra? Sim. Vocês, ouvintes, gostariam do giveaway do Exorcista? Gostaríamos. Comentem com a gente. Talvez janeiro, hein? Ou Natal, presente de Natal. Presente de Natal tenso, hein? Quem segue a gente sabe. Isso é. É porque gosta do tema. Isso aí. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente em todas as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Spotify. É tudo Arquivos Bizarros. Se você quiser contar a sua história pra gente, manda no bizarrosarquivos@gmail.com. Menos histórias de crimes que você cometeu. A gente não se mete com isso. Não queremos saber sobre isso, exatamente. Saber, não manda. Ou também história pela metade, hein? Teve um ouvinte um dia que mandou uma história lá da suposta cidade dele do interior e sumiu. Gente. Quero saber. Exatamente. Tô até hoje curioso se mandou uma história que a gente precisa colocar no mar. Né? Sim, boa. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Letícia, e até a próxima.